Meus irmãos, como é bom cantarmos louvores e adorar ao Deus digno de louvor. Isso enche o nosso coração de alegria, paz, e podemos glorificar a esse Deus que é digno de louvor. Dando sequência a esse momento de adoração ao nome do nosso Deus, convido você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 a 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 22. Então diz assim a palavra do nosso bom Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Diz toda a forma de mal. E aí ele trabalha um conceito da verdade, do amor, da graça e do cuidado do Senhor Jesus, e eu quero destacar o versículo 18. E fala assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Vamos pensar nisso. Em tudo dai graças. O apóstolo Paulo faz diversas orientações nesse texto. Diversas orientações. Se pegar o manual fica melhor, ou Edson? Se pegar o microfone manual fica melhor, não? Tá, então eu vou pegar isso aqui, ó. Oi. O apóstolo Paulo faz diversas orientações nesse texto, diversas orientações. Ele trabalha a instrução dessa igreja que estava em Tessalônica para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo faz diversas orientações nesse texto. E ele trabalha essa orientação para a igreja a qual ele tinha fundado. Se você olhar lá em Atos 17, você vai ver que em uma das suas viagens missionárias, ele foi o implantador dessa igreja. Então a conversa aqui é como se fosse aquele pai amoroso, aquela pessoa mais próxima, de que tem aquela certa responsabilidade com aquele que se aproxima e fala assim: olha, veja bem, olhe por esse foco, pense nisso, haja dessa forma, realize a obra dessa forma. Então ele está trabalhando nessa orientação. Olha só, nos versículos 12 a 15, Paulo mostra qual deveria ser a atitude dos líderes e os membros da igreja. Ele está mostrando um relato prático para os cristãos. Versículo 12 a 15, então Paulo está mostrando as atitudes. Do versículo 16 ao versículo 18, Paulo fala de como deveria ser no interior desse cristão, como que o coração desse cristão, no homem interior, deveria ser, e como essa mudança interior iria refletir no exterior, como que a mudança que ocorreu dentro do coração daquela pessoa que chegou a Cristo iria ser dali para frente no homem exterior, refletindo no homem exterior. Por isso, nossa temática dessa noite
é olhando a gratidão em todas as circunstâncias. E eu quero trabalhar aqui em dois Cs conciliado com um G. Ficando assim, C, C, G. Primeiro C é contentamento. Contentamento. O segundo C é comunhão. Orem, interceda, mas viva a comunhão com Deus. E o G é de gratidão. Então, olha só o que diz o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Olha que interessante. Regozijar é alegria. É interessante que gratidão tem tudo a ver com a alegria. Gratidão tem tudo a ver com alegria e contentamento. Gratidão vem de Deus aos nossos corações, mas vai sim de um coração que está olhando com intencionalidade de se alegrar no momento e no espaço que está vivendo. A gratidão ou a alegria aqui mencionando, não quer dizer que tudo está bem, que tudo está resolvido em nossa vida, que nós não temos problema nenhum. Se você olhar, essa não é a realidade nossa nesse tempo, né? No ano de 2020, né? Já falaram que 2020 vai ser apelidado de vixe, né? Fala 2020, a pessoa já fala vixe, né? Vai ser o ano do vixe. É um ano que não tem como a gente não lembrar do Covid, do isolamento social. Nós ouvimos tanto isso. E a alegria que vem do nosso coração não é porque as circunstâncias mudaram, ou para positivo ou para negativo. Não é nada disso, mas a alegria é porque Cristo é a nossa alegria. A alegria é porque Cristo mudou a nossa forma natural. Porque Cristo nos moldou o nosso caráter, a nossa personalidade. Nós estávamos condenados à morte eterna. Agora com Cristo Jesus nós temos a verdadeira e real e viva esperança. A verdadeira, real e viva esperança. Como é bom olharmos para a palavra do Senhor Deus e falar assim, olha, regozijai-vos sempre. E é interessante que ele está dizendo a palavra sempre está mostrando uma quantidade de tempo. Qual é o tempo? É constante, é permanente, não é temporariamente, não é baseado ou em forma de prazeres que o mundo nos dá, prazeres que o mundo pode nos oferecer, mas a alegria que vem para o servo de Deus é dele saber que Deus está com ele. É dele ter a real clareza que Deus imunda o coração dele. O mundo procura alegria nas coisas, procura alegria nos objetos. Eu ouvi uma vez um amigo falar o seguinte, que um conhecido dele tinha comprado um iate, né? Iate, você já imagina o nível que é o negócio, né? Tinha comprado um iate. E tantos pés, né? Que é medida por pés lá. E aí, ele estava todo feliz, todo contente, porque ele tinha comprado um iate de tantos pés. Aí ele está navegando com aquele iate. De repente, passa uma outra pessoa do lado do iate dele, com um iate muito maior do que o dele. O que aconteceu com a alegria dele? Desmoronou, caiu. Ele estava contente com o iate, dirigindo o iate, passou um outro maior, e ele olhou para aquele iate maior e falou assim, eu devia ter comprado um desse, e não um desse. Percebe que mesmo para aqueles que têm muito recurso, a alegria, se for pautada nesses recursos, é banal e passageiro, acaba, não se mantém, não se realiza, porque essa alegria é temporária, é passageira e não permanente. Mas ele fala, regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. É a ordenância dada aqui de nos alegrarmos sempre. Mas por que nós vamos nos alegrar sempre? Será que sempre estamos felizes? Será que sempre estamos contentes com todas as coisas à nossa volta? Será que em nenhum momento da nossa vida vai vir alguma coisa que não irá nos alegrar? Sim, irá vir. Irá vir.
mas a alegria plena do coração daqueles que estão no Senhor é porque o Senhor está com eles sempre. O Jesus não nos ofereceu uma caminhada nessa terra sem lutas e sem tribulações, mas Ele ofereceu a sua permanência conosco até a consumação dos séculos, até o final. Até o final, Ele nos ofereceu a alegria de estarmos caminhando junto com Ele e sermos fortalecidos dia após dia. Por isso, regozijai-vos sempre. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, fala assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijemos por nossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho para vos verdes pessoalmente e repartir as deficiências da vossa fé. Olha que interessante, final do versículo 9, toda a alegria com que nos regozijemos por vossa causa diante de Deus. O regozijar, a alegria que vem de Deus no coração daqueles que buscam ao Senhor. Por causa do quê? Porque a fé vem de Deus, a fé é movida pelo Senhor, é movida para que nós possamos nos alegrar no Senhor. Mesmo Filipenses 4, versículo 6, fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos. Quão a ansiedade pode roubar a nossa alegria? O quão a ansiedade pode tirar o prazer do viver o hoje? O prazer de ver Deus conosco hoje nos sustentando? A ansiedade é um mal que nós temos vivido nesse tempo. Com o isolamento social que nós estamos vivendo ainda, muitas pessoas estão vivendo ansiosas, preocupadas, com medo do futuro, com medo do presente, com medo do que irá acontecer à volta. Crianças com depressão, com síndromes, cada dia mais tem sido mais constante essa verdade. Mas agora nós vamos olhar para a palavra do Senhor Deus, Ele fala assim: não andeis ansiosos, mas seja conhecido diante de Deus as vossas orações. Para quê? Para que o nosso coração venha ter ações de graças. Ações de graças. Percebe que ele fala de uma alegria, não apenas interior, mas uma alegria plena com ação. Plena com ação. Não é uma alegria de falar: estou alegre, estou feliz, mas as atitudes não falam da alegria que está no coração. Meu querido, essa é uma palavra para a nossa vida, para o nosso coração nesse dia de ações de graças. Com certeza nesse dia você já olhou e já está pensando no que você vai agradecer. Mas agradeça com alegria. Agradeça ao Senhor Deus com alegria, não só nesse dia, mas que a sua vida, que as suas ações, que o teu falar seja um falar de alegria plena e vivendo isso plenamente todos os dias da sua vida. Também, olhando o nosso tema, a gratidão em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, é a comunhão, é o nosso segundo C. C de comunhão. Orem incessantemente. Ele fala, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. O que será que ele está dizendo do orar sem cessar? Né? Qual é a forma dessa oração sem cessar? Será que ao dirigir o meu carro posso estar em oração? Será que ao pegar o trem eu posso estar em oração? Será que ao lavar uma louça, ao fazer uma comida deliciosa para os meus, a minha casa, eu posso estar em oração? Sim, posso e devo estar em oração. Não é apenas posso, mas eu devo estar em oração. Porque quem não está vivendo uma vida de oração está negligenciando a comunhão com o Senhor nosso Deus.
Eu tive o privilégio de ir na Coreia do Sul e ver o como aquele povo ora. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Uma turma grande de pessoas na igreja orando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, colocando a sua vida diante do Senhor nosso Deus. Pastor, agora vai instituir o dia, a oração das 5 da manhã? Não, nós devemos instituir o momento da oração constante no coração daqueles que amam a Deus. E se Deus nos proporcionar um dia de termos a oração das 5 da manhã aqui, também será bênção, não será? Com certeza será bênção. Mas a decisão nossa tem que estar clara em nosso coração e decidimos em termos uma vida de oração, em termos uma vida de comunhão com Deus, clamando a Deus sempre. Mas é muito mais do que aquele, ai meu Deus, né? Naquela hora do susto, naquela hora que, aonde você olha para o lado, está vindo aquele carro em alta velocidade e você fala assim, meu Deus, me socorre. Mas é mais do que isso. É colocando a nossa vida e o nosso pensamento em Deus e coração a Deus. Você quer ter um coração grato? Começa a orar. Você quer ter um coração grato? Coloque a sua vida diante de Deus em oração, clamando a esse Deus que venha a tocar a tua vida e mudar o teu pensamento. E ele fala assim, 1 Tessalonicenses 5:10, que morreu por nós para que, quer vivamos, quer durmamos, vivamos em comunhão com Ele. O que ele está dizendo? Não tira não, deixa aí, para deixar aí. Quer morremos por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos, ou seja, quer se a gente tenha vida, ou quer se a gente, o que é durmamos ali? Morra. Ou seja, se nós estamos vivendo, é para a glória do Senhor. Se nós morremos, também é para a glória do Senhor. Meus irmãos, isso traz uma alegria ao nosso coração e uma satisfação, porque nós estamos em comunhão com Deus. O cristão, sim, ele não pode tentar a Deus para a sua morte, ou desafiar Deus à sua morte. Vai dizer, não, eu não vou pegar o coronavírus, mas sai de forma imprudente para os lugares onde não é adequado ele estar, ele fica sem máscara, fica imprudente, não toma os devidos cuidados. Mas se o cristão pegar e morrer, ele vai estar com o Senhor. Mas se o cristão não pegar o Covid e não morrer e ficar aqui, ele vai ficar com o Senhor. Ou seja, quer nós estamos em vida nessa terra, quer nós morremos, nós vamos estar com o Senhor nosso Deus. O cristão não tem que ter medo da morte, meus irmãos, mas o cristão tem que estar alegre, caminhando em todo o tempo, em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Você sabe quem tem medo da morte? É quem não tem comunhão com Deus. É quem não sabe como está a sua vida com Deus. Esse tem medo da morte. Esse tem medo da morte. É aquele que não está bem arrumado com Deus e sabe, se ele encontrar com o Senhor Deus, vai ter alguns probleminhas para resolver com ele lá em cima. Mas aqueles que estão em paz com Deus, esses vivem em plena e real comunhão com o Senhor nosso Deus. E esse está alegre em todas as circunstâncias. Veja lá 1 Tessalonicenses 1:2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem, o que ele fala ali? Cessar. E sem cessar. Ele está mostrando uma oração constante e permanente. É sem cessar as nossas orações. Mas ele fala de uma oração que dá sempre graças a Deus por aquelas pessoas. E o apóstolo Paulo tinha esse desafio de orar e orar glorificando a Deus. A falta de satisfação nos faz perdermos as pessoas
nos faz termos um coração insatisfeito. A falta de comunhão com Deus nos faz nos afastar da vontade do Senhor nosso Deus e correr aquilo que Deus quer fazer. Mas também, olhando o nosso tema, a gratidão em todas as circunstâncias. E em terceiro lugar, aqui é o nosso G, é o G de gratidão. O G de gratidão a Deus. Versículo 18, ele fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. É interessante que aqui é o em tudo, não quer dizer por tudo. Qual que é a diferença? Se eu falo por tudo, eu tenho que agradecer a Deus quando alguém fica doente. Eu tenho que agradecer a Deus quando há um assassinato. Eu tenho que agradecer a Deus quando existe uma violência doméstica do marido ou da esposa. Eu tenho que agradecer a Deus quando o racismo surge. Eu tenho que agradecer a Deus. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Ele fala assim: em tudo dai graças. E qual que é a diferença então, pastor? A diferença é que eu sei que em todas as circunstâncias Deus irá cuidar e abençoar. Eu sei que aquela esposa violentada pelo marido irá ser cuidada pelo Senhor nosso Deus, e Deus irá sustentar o coração dessa pessoa para que ela seja fortalecida no Senhor e possa superar as batalhas do coração dela no Senhor. Eu sei que o Senhor Deus está com os seus filhos, mesmo em momentos de enfermidade, de lutas, e por isso, de alguma forma, eu posso olhar em todas essas circunstâncias e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar daquele irmão que está doente. Senhor, eu sei que o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor sempre está com eles e fortalece-os para que esses possam glorificar o teu nome no meio das lutas. Percebe a diferença? Quando eu falo por tudo, eu estou tendo que dar graças por as coisas difíceis que nós não podemos explicar. Mas quando eu falo em tudo, em todas as coisas, eu vejo que Deus está lá e que Deus vai cuidar das pessoas, mesmo quando essas perdem um ente querido, mesmo quando essas passam por lutas e provações e dores na sua vida. Meus irmãos, dando graças a Deus em todas as circunstâncias é olhar que Deus está em todos os momentos, em todas as horas, e a gratidão deve moldar o nosso coração. Viver uma vida de constante estado de gratidão a Deus é o objetivo do cristão. A gratidão deve ser uma expressão de atitude, do cristão, daquele que sabe que Deus está, que Deus existe, que Deus é bom, que Deus tem os seus planos, que Deus não pode frustrar-se com os seus planos, porque os seus planos não são frustrados. Os meus são frustrados, os meus planos podem se tornar frustrados, mas os planos de Deus não se tornam frustrados, porque Deus é superior a isso tudo, porque Deus é superior às circunstâncias, porque Deus continua cuidando de nós, e Deus realiza a sua vontade em nossas vidas e em nossos corações. É interessante que quando nós olhamos o texto bíblico, nós não vemos aqui um conselho. Em tudo dai graças. Não é um conselho. É uma ordem. Está no imperativo. E quando a palavra de Deus coloca e retrata no imperativo, é sinal que essa palavra é para ser obedecida, é uma ordem. Mas não é uma ordem que nem alguns pais dão para os seus filhos, né? Fala assim: filho, faz isso. Aí o filho não faz. Aí a mãe fala de novo: filho, faz isso de novo. Já falei para você fazer. E aí o filho não faz. Aí a mãe, para não se cansar, vai lá e faz aquilo que estava mandando o filho fazer.
Não é assim que Deus faz. A ordem que Ele dá é para ser cumprida pelos seus filhos. E quando os seus filhos não cumprem a ordem, Ele irá agir para que tudo venha a estar conforme a sua ordem, conforme o seu amor. Meus amados irmãos, em tudo dai graças. Nós podemos olhar para a palavra do Senhor Deus e ver que essa ordem é uma ordem de gratidão, que cuida do nosso coração para que o nosso coração esteja conforme a sua vontade. Dar graças a Deus em todo o tempo é glorificar o nome dele em todas as circunstâncias. Atos 16, versículo 25, fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu quero retratar o que estava acontecendo aqui. Eles tinham sido castigados, eles tinham sido surrados, vamos assim falar, surrados, porque não é porque estavam fazendo coisas erradas, mas porque eles estavam pregando e anunciando a verdade do Senhor nosso Deus. E eles tinham tudo no coração para dizer: Senhor, como o Senhor pôde que isso acontecesse comigo? Como o Senhor pôde deixar que tal circunstâncias viessem a acontecer? Senhor, castiga aquelas pessoas que fizeram isso conosco, desça fogo do céu e consuma todos eles, que eles venham adoecer e pegar doenças. Era justo, que eles não deviam. Mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. A ponto de quê? A ponto de os demais companheiros da prisão escutarem. A ponto dos demais companheiros da prisão escutarem. Por quê? Porque eles estavam louvando e orando a Deus em circunstâncias adversas. Ter um coração grato a Deus é mesmo em situações adversas como essas. É se levantar, é dobrar o joelho, é dobrar o coração e mesmo em algumas vezes circunstâncias no meio de lágrimas, louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Dar graças ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas em algumas circunstâncias nós não conseguimos nem falar direito. Em algumas circunstâncias as palavras não saem, não dá para expressar palavras. Por quê? Porque o nosso coração está machucado, cansado. Mas mesmo em circunstâncias como essa, a palavra de Deus fala que o Espírito move com gemidos inexprimíveis do nosso coração dentro do Senhor, para que o nosso louvor e a nossa gratidão chegue até Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar com o Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe disso? Porque ele fala assim, ele começa assim: sabemos. Como que você sabe que Deus é bom? Se você experimentou a bondade de Deus. Tem pessoas que olham um prato de comida e ele fala assim: eu não gosto disso. Aí você pergunta para ele: você experimentou? E ele fala assim: não experimentei. E nem quero experimentar também. Mas só de olhar eu já sei que eu não gosto dessa comida. E deixa de lado. Meus amados, Deus não é comida, é verdade. Deus não é comida. Mas ele fala assim: sabemos. Quando ele diz sabemos, é porque ele já sentiu, já teve a experiência, já teve o contato. E para muitos reformados aí, falar em experiência, esses até arrepiam, né? Porque acham que cristão não pode ter experiência. Claro que tem experiência, meus irmãos.
Como que o apóstolo Paulo fala? Sabemos, é porque ele experimentou, porque ele teve a experiência do cuidado divino, do amor de Deus. Ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam, ajudam, fortalece, sustenta para que o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus chamou para o seu propósito. Talvez nessa noite, nesse dia, você esteja com muita gratidão a Deus. Talvez você esteja com pouca gratidão a Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você: se você buscar a Deus e experimentar, você também vai poder dizer: eu sei que todas as coisas cooperaram para o meu crescimento, porque eu amo a Deus, porque Deus está na minha vida, porque Deus está na minha família, porque Deus está no meu coração e reina na minha vida. Eu quero orar com você, quero pedir que você esteja abaixando sua cabeça. Quero rogar que o bom Deus venha sobre a sua vida e mova o teu coração para ter a gratidão do Senhor plena, real, a cada instante, a cada circunstância. Ó Pai, nós precisamos tanto do Senhor, nós necessitamos tanto de Ti, Pai. Sem o Senhor, ó Deus, nada terá proveito. Sem o Senhor, ó Pai, tudo será útil, banal. Sem o Senhor, ó Pai, toda a realização que o homem pode conquistar não terá valor, ó Deus, porque são realizações que passam e acabam. Ó Deus, mas nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos, ó Deus, esse dia de ações de graças, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, porque o Senhor vem ao nosso encontro e nos chama para experimentar a sua graça, para experimentar o seu amor, para viver a experiência de uma vida transformada pelo seu amor, pela sua graça e pelo seu favor. Ó Deus, ser propício a nós pecadores, ó Pai, nos perdoe, ó Pai, de tantas vezes que nós não temos a gratidão plena em nossos corações. Pai, mas trabalhe em nossas vidas, Deus, para que possamos olhar para Ti e viver e sentir o Teu cuidado divino e permanente sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Pai.